Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. E hoje vamos trazer as principais novidades do dia para você. Mas antes de irmos para as informações quentinhas, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você fica sempre atualizado com tudo que rola sobre o Botafogo. Vamos nessa! O técnico Arthur Jorge expressou sua satisfação e motivação ao ver o Botafogo chegar até a semifinal da Libertadores, contrariando previsões pessimistas. Desde que assumiu o clube, ele se deparou com desafios imediatos, com 2 derrotas consecutivas na fase de grupos, o que gerou desconfiança e expectativas negativas em relação à permanência do time na competição. No entanto, o treinador transformou essa adversidade em combustível para inspirar a equipe, usando cada comentário de descrédito como uma forma de motivação. A fala de Arthur sobre ver quem o Palmeiras enfrentaria nas quartas de final reforçou a determinação do grupo, que passou a encarar cada jogo como uma oportunidade de provar seu valor. Arthur Jorge destacou o orgulho de disputar um torneio de prestígio como a Libertadores, que ele comparou a uma Liga dos Campeões das Américas. Para ele, cada fase dessa competição representa um desafio e um aprendizado, especialmente pelo contexto adverso de sua chegada, já que estreou com uma derrota diante do Júnior Barranquilla. Na sequência, o time enfrentou outro revés contra a LDU, o que aumentou as críticas. No entanto, Arthur Jorge não se intimidou e usou esse cenário para inspirar os jogadores a superarem a falta de confiança de parte da torcida e da mídia, traçando metas claras para a recuperação e avançando com determinação. A reviravolta na campanha aconteceu quando Arthur Jorge desafiou o time a alcançar a classificação nos 4 jogos restantes da fase de grupos. Ele estabeleceu uma meta audaciosa de 12 pontos, e a equipe correspondeu ao apelo do técnico, demonstrando coragem e foco. Surpreendentemente, o Botafogo conseguiu a vaga para o mata-mata em apenas 3 partidas, evitando a necessidade do 4º jogo. Esse desempenho reafirmou o mérito do trabalho coletivo e demonstrou que o Botafogo não apenas superava os obstáculos, mas também ganhava confiança a cada etapa, subvertendo as expectativas. O espírito de superação permaneceu presente quando o time se classificou para as fases eliminatórias, e Arthur Jorge reforçou o incentivo, lembrando aos jogadores do desdém que enfrentaram nas fases iniciais. A motivação adicional veio quando escutou que a torcida do Palmeiras já cogitava possíveis adversários nas quartas, desconsiderando o Botafogo. Isso foi o gatilho para fortalecer ainda mais o time, que encarou o comentário como uma oportunidade de mostrar sua força. Esse episódio serviu de inspiração e reforçou o compromisso dos jogadores em buscar a vitória, não apenas para avançar na competição, mas para afirmar o nome do Botafogo no cenário sul-americano. O impacto das palavras de Arthur Jorge foi evidente na postura da equipe, que avançou com confiança nas fases subsequentes da Libertadores. No primeiro jogo da semifinal contra o Peñarol, o Botafogo deu um show de competência e espírito de luta, impondo uma goleada por 5-0. Esse resultado não apenas colocou o time em uma posição confortável para a partida de volta, mas também serviu como um marco de superação e resiliência, provando que o Botafogo merecia respeito e não estava na competição para cumprir tabela, como alguns críticos sugeriram no início. Além do aspecto técnico, a trajetória do Botafogo na Libertadores representa uma mudança de mentalidade que Arthur Jorge trouxe ao clube. Ele não apenas motivou os jogadores, mas também recuperou a confiança dos torcedores, que agora veem o time como uma força a ser respeitada. O Botafogo deixou de ser visto como uma zebra e passou a figurar entre os favoritos, o que comprova o efeito positivo da abordagem psicológica e estratégica do treinador. A campanha na Libertadores serviu para reverter a narrativa de descrédito e consolidar o Botafogo como um time competitivo, capaz de lutar entre os melhores da América do Sul. A postura e a estratégia de Arthur Jorge na Libertadores se tornaram um exemplo de liderança e resiliência. Ele mostrou que, com trabalho e foco, é possível transformar a descrença em motivação e alcançar resultados extraordinários. A história dessa campanha já está marcada na memória dos torcedores e na trajetória do clube, que hoje disputa a semifinal com a confiança de quem superou muitos obstáculos. Arthur Jorge e seus jogadores provaram que o Botafogo não é apenas um participante na Libertadores, mas um verdadeiro candidato ao título, trazendo orgulho à torcida e ao próprio treinador, que fez dessa campanha um símbolo de superação e conquista. Pausa nas notícias. Se você deseja continuar recebendo as últimas informações sobre o Botafogo no YouTube, deixe seu like no vídeo. Obrigado! Agora, voltando à notícia. Pablo Solari, uma jovem promessa do futebol argentino, é o tipo de jogador que desperta atenção pelo potencial explosivo e pelo histórico de boas atuações. Com apenas 23 anos, ele vive aquele momento de transição crucial na carreira, em que precisa consolidar seu espaço e provar seu valor entre os grandes. No entanto, a atual fase no River Plate não tem sido das melhores para o atacante.
Após um início que fez os torcedores argentinos depositarem grandes expectativas sobre ele, Solari parece ter encontrado dificuldades para se manter entre os titulares, vendo seu tempo de jogo diminuir a cada nova partida. É uma situação complexa, pois o River ainda acredita em seu potencial e mantém contrato com ele até 2026, um compromisso de longo prazo. Mesmo assim, a falta de oportunidades levanta a questão: será que uma mudança de ambiente e um novo desafio poderiam ajudá-lo a retomar o melhor futebol? Essa fase de incertezas abre uma possibilidade interessante para o Botafogo. Com a falta de sequência, muitos especialistas sugerem que o River poderia até considerar uma negociação por empréstimo, visando dar ao jogador mais minutos e uma nova motivação. E aí é que entra o Glorioso, que vem atento às movimentações no mercado. Para o Botafogo, essa seria uma oportunidade ousada, é claro, mas também uma aposta promissora. O jogador encaixa perfeitamente no perfil que o clube busca: jovem, com potencial de crescimento e ansioso por um recomeço que poderia beneficiar ambas as partes. Solari teria chance de mostrar seu talento no futebol brasileiro, e o Botafogo ganharia um reforço de peso para um elenco que ainda busca equilíbrio e profundidade no setor ofensivo. Por outro lado, o Botafogo teria que se preparar para uma negociação complexa, pois Solari é valorizado no mercado, e o River não abriria mão dele sem garantias. O cenário ideal para ambas as partes poderia ser um contrato por empréstimo, uma prática comum quando jogadores talentosos precisam recuperar o ritmo de jogo. Nesse contexto, o Glorioso poderia ser o clube certo para proporcionar a Solari uma plataforma para se destacar, enquanto ele oferece ao Botafogo o dinamismo e a intensidade que o ataque tanto precisa. Agora, fica a pergunta no ar: será que essa janela de oportunidade vai mesmo se concretizar, trazendo Solari para General Severiano? Embora o São Paulo tenha descartado oficialmente qualquer interesse pelo jogador e, inclusive, tenha negado estar de olho em outros nomes do River, o Botafogo aparece na jogada como um possível destino para o jovem atacante. O Glorioso, que vive um momento de renovação e reestruturação dentro e fora de campo, poderia encontrar em Solari um perfil ideal para o elenco, trazendo velocidade, intensidade e juventude para o ataque alvinegro. Mas fica a pergunta: até que ponto esse interesse é real? Seria uma negociação realmente viável? O que muitos torcedores se perguntam é se Solari realmente se encaixaria no atual elenco do Botafogo e, principalmente, se ele seria capaz de recuperar o futebol que chamou a atenção da América do Sul. Afinal, o jogador demonstrou um enorme potencial em suas primeiras atuações pelo River, sendo visto como uma joia para o futuro. Por outro lado, sua recente queda de rendimento e as poucas aparições em campo deixaram dúvidas no ar. Torcedores, o que vocês acham? Seria Solari uma peça valiosa para dar mais dinamismo ao ataque do Glorioso? Mas é claro que tudo depende de questões financeiras. Sabemos que o Botafogo está atento ao mercado, mas busca reforços que possam agregar ao elenco sem comprometer o orçamento. Contratar um jogador do River Plate, um dos clubes mais tradicionais e exigentes da América do Sul, não é simples, e Solari possui uma multa rescisória alta, o que naturalmente impõe barreiras. Ainda assim, a diretoria tem mostrado criatividade e ambição nas negociações recentes, o que nos faz acreditar que uma investida no argentino não é totalmente fora de cogitação. Outro ponto importante a se considerar é o próprio desejo de Solari. Com a falta de minutos em campo e a pressão de atuar em um time como o River, uma mudança de ares para o Brasil poderia ser interessante para sua carreira. Será que o projeto do Botafogo, que vem crescendo e ganhando força com o respaldo da SAF, seria suficiente para atrair o argentino? E como ele se encaixaria na filosofia e no estilo de jogo do técnico do Glorioso? São questões que só uma possível negociação responderia, mas que já animam muitos botafoguenses. Então, torcedor, agora é com você. Solari seria o reforço ideal para o Botafogo? Se fosse contratado, ele traria de volta aquela chama que o fez despontar no futebol argentino? Deixe sua opinião e se inscreva para continuar acompanhando cada passo das negociações do nosso Glorioso.